Como conquistar o corpo dos sonhos? Academia todos os dias, exercícios aeróbicos, realizar atividades que aumentem a massa muscular é um caminho. Tudo para ter aquela sensação de força, de corpo malhado, igual aos estampados nas capas de revistas e redes sociais. Conhecida como vigorexia, o transtorno dismórfico muscular é a incompatibilidade entre o corpo de uma pessoa e a imagem que ela tem de si própria. É uma espécie de busca obsessiva pelo corpo perfeito. Assim como a anorexia, a vigorexia é motivada pelos padrões de beleza, que de forma excessiva cultuam o corpo sarado, com abdômen definido e braços durinhos. Além da academia e de dietas, a busca pela perfeição pode envolver ainda o uso de anabolizantes, substâncias proibidas pela legislação federal e que podem causar danos irreversíveis. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, os anabolizantes são substâncias que contribuem para o aumento da massa muscular e podem vir a diminuir a gordura corporal. Um dos mais comuns é o GH, o hormônio do crescimento. Derivados da testosterona, hormônio responsável por grande parte das características masculinas, também são usados como anabolizantes. Como é um hormônio e é um hormônio anabólico, que é a testosterona, ele acaba sendo indiscriminadamente utilizado em academias, né? Então, basicamente buscando uma hipertrofia muscular. Só que esse uso, para pessoas que não têm a deficiência hormonal, e na maioria das vezes faz um uso 6, 7 vezes maior do recomendado para uma terapia, isso leva a consequências bem sérias para a saúde, né? Então, aumento da pressão arterial, redução do bom colesterol, como HDL, aumento do colesterol ruim, né, que é o LDL, e consequentemente do colesterol total, alterações na frequência cardíaca de repouso, então a gente observa uma frequência cardíaca sempre um pouco mais alta, e alterações no sistema nervoso central, então alterações no sistema simpático-parasimpático, que coordena tudo isso, né, frequência, pressão. Então são várias alterações cardiovasculares e autonômicas, né, do sistema nervoso que podem ocorrer com esse uso em altas doses do anabolizante. Marcelo Santos é professor de Educação Física e um dos maiores pesquisadores de anabolizantes do Brasil. Ele destaca que os hormônios sintéticos foram criados para repor deficiências em pacientes com necessidades médicas. O esteroide androgênico anabolizante, esse seria o nome completo dele, é uma substância que é derivada do hormônio testosterona, então uma forma sintética que se produz em laboratório para uso farmacêutico, né, farmacológico. Existem várias vias de administração, via injetável, via oral, e que são utilizados principalmente em tratamento de pessoas que têm deficiência hormonal de testosterona, tá? Então, em alguns idosos que cursam com essa deficiência hormonal de testosterona por diversos motivos, para esse paciente tem a indicação da terapia hormonal, que aí vai ser prescrita e orientada pelo médico endocrinologista. Essas substâncias só podem ser vendidas com receita médica e são usadas em terapias hormonais e até mesmo na recuperação de peso de pacientes portadores de HIV. A utilização desses produtos para a melhora dos resultados do treino não é indicada por nenhuma sociedade médica. No caso de competições esportivas, é até considerado doping. Os anabolizantes são usados em ciclos com períodos de intervalo. Marcelo adverte sobre os riscos da utilização contínua desses hormônios. Porque não é uma vez ou duas vezes que isso vai se resolver esteticamente. Até porque existe toda uma curva de aprendizado que as pessoas vão fazendo conforme vão usando. Então, conforme vai sentindo efeitos colaterais e tal, as pessoas vão usando mais aquela substância, menos essa, etc. Então, é tentativa e erro até a pessoa conseguir entender o que é melhor para ela em relação à quantidade, tipo de substância, etc. Mas para que tenha um efeito benéfico esperado, né, que seria o efeito estético, muitas vezes se faz o uso crônico, que a gente chama, né? Então ninguém faz o uso uma vez só, que a gente chama de ciclos, né, do uso do anabolizante. Se faz o uso 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então nas nossas pesquisas a gente vê indivíduos que fazem o uso há 2 anos, mas tem indivíduos que fazem o uso há mais de 20 anos. E como esses anabolizantes funcionam? A parte estética, o anabolizante ele age em duas frentes. Ele age tanto no anabolismo do músculo, então o músculo hipertrofia e você ganha massa muscular,
como também age na lipólise, que é a quebra de gordura, né, a mobilização da gordura como fonte de substrato energético. Então são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, aumento da massa muscular e perda da gordura corporal. Então, pensando numa questão estética, é o que a maioria das pessoas querem, né? Ganhar massa muscular e perder gordura corporal. Não tem um limite porque justamente as dosagens que levam a benefícios estéticos já são doses altas. Então, quando se faz o que é considerado como uma dose terapêutica, o efeito estético ele é muito pequeno. Então, esteticamente para a pessoa não teria muito sentido. Você começa a ter uma resposta estética maior quando você aumenta a dose. E quando você aumenta a dose, isso é exponencial. Você aumenta a dose, você aumenta o risco desses efeitos colaterais. E os riscos não são pequenos. Homens e mulheres podem apresentar problemas psicológicos e clínicos ao usar hormônios sintéticos. A longo prazo, a gente observa a própria instalação da hipertensão arterial. Então, em pessoas que ainda são jovens, que a gente não esperaria hipertensão, a gente já observa em algumas pessoas jovens. Hipertrofia do coração, e essa hipertrofia ela pode ser fisiológica pelo próprio treinamento, mas ela pode ser patológica dependendo de alguma situação também. Então, essa hipertrofia patológica ela pode se instalar, né? E doenças arteriais coronarianas, que a gente chama. Então, são bloqueios na artéria da coronária que pode levar a um infarto agudo do miocárdio. O que a gente observa nas mulheres são as alterações masculinizantes, né? Então, nas mulheres a gente vê engrossamento da voz, crescimento de pelos pelo corpo, queda de cabelo, e isso tudo vai levando a essas alterações androgênicas, né? Que são as características masculinizantes do uso do hormônio. Porque é um hormônio predominantemente masculino, né? Que dá características masculinas. Então, isso começa a alterar na mulher também. O uso indiscriminado dos anabolizantes preocupa as autoridades médicas, que passaram a considerá-los um problema de saúde pública. Para frear a situação, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia lançou o projeto Bomba Tô Fora. Os anabolizantes são diferentes dos suplementos alimentares, também amplamente usados pelas pessoas que buscam melhorar a forma física. Esses suplementos não precisam de receita médica e são vendidos em lojas especializadas. Há também os chamados termogênicos, que levam cafeína na fórmula. A ideia é acelerar o metabolismo para malhar com intensidade. Essencial lembrar que todos estes produtos só devem ser consumidos com orientação profissional.